A Jandira Fegali mandou um cala a boca pro Nicolas Ferreira. Passa, moleque. Passa, moleque. Vamos ver. Eu não vi, tá? Mas eu espero que seja boa a fala. Recebendo Nicolás Maduro aqui no Brasil. Tá de sacanagem? De querer ficar taxando senhores e senhoras aqui como terroristas. Peraí, que narrativa mais fajuta. Aí isso só cola na cabeça da esquerda, de pessoas mentirosas, porque se mentira fosse esporte olímpico, tinha vários campeões aqui, como a deputada aqui que antecedeu, que disse que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi citado ou acusado de 24 indiciamentos. Mentira! Inclusive ela disse que eu poderia passar o vídeo aqui, só não vou passar pra não passar vergonha. Mas depois vocês vejam aí, Brasil, se ela mesma não te disse isso. Então, assim, é uma mentira atrás de outra mentira. E é impressionante que eles tentam colocar como se o ex-presidente Bolsonaro, durante 4 anos, incitou o que aconteceu. Que horas? Eu ouvi muita coisa nesta comissão hoje. Coisas, inclusive, desqualificadas. Ouvimos palavras de baixo calão. Inclusive, eu queria aqui, realçar, presidente, que todos nós aqui temos história. E eu quero dizer que para me chamar de mentirosa tem que comer muito feijão. Porque quem está saindo das fraldas agora não pode me chamar de mentirosa. Até porque quem me conhece sabe que eu não uso mentira e uso argumentos. E eu tenho história, tenho ideias e não me falta coragem para enfrentar qualquer debate neste parlamento. E por isso eu quero dizer que para conhecer os 24 processos do senhor Jair Bolsonaro é preciso ir ler. E eu posso citar alguns aqui, que, aliás, são base de golpes. Ele está acusado, vou citar alguns, processo de milícias digitais, atos golpistas de 8 de janeiro, joias saudistas, fraude em cartão de vacinação, apologia ao estupro, pandemia, vazamento de inquéritos, interferência na Polícia Federal, uso eleitoreiro de programas sociais, rede de desinformação e urnas eletrônicas. São alguns deles. Isso tudo aqui faz parte de um conjunto de inquéritos pelos quais o senhor Jair Bolsonaro hoje é réu. E quando eu falei, é importante também que conheça a língua portuguesa, porque uma frase que vem depois de uma vírgula se refere ao sujeito que vem imediatamente antes da vírgula. Então, quando eu falo, eu não estou mentindo, eu estava falando claramente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quem sai de fralda neste momento, que chega aqui no Congresso Nacional, não tem estofo para me chamar de mentirosa, como foi falado aqui. Além disso, quero dizer, presidente, que aqui, nessa comissão, eu repito, não há governo e oposição. Há quem defende a democracia e quem é contra a democracia. Então, quando a gente realça, eu não estou aqui brincando e não gosto de piadinha quando eu estou falando. Quando a gente realça aqui o processo de desconstrução da democracia, a gente está falando de um processo antigo. Basta olhar o 7 de setembro de 2021. Basta olhar o que foi a apologia ao AI-5. Tem processo de cassação na comissão da Câmara por apologia ao AI-5 e a tortura. A gente fala aqui de quem fala com brilho nos olhos do brilhante Ustra, torturador. Nós não estamos brincando aqui de falar de democracia. Então nós vamos investigar isso aqui com seriedade. Não é para fazer lacração, não é para fazer brincadeirinha, não é para interromper quem fala. Nós estamos falando aqui de falas íntegras e sérias de quem defende a democracia, de quem está num partido que já perdeu gente, que morreu defendendo a democracia. Nós estamos falando aqui de liberdade e democracia a sério. A senadora Elisiane buscou um processo de 30 de outubro para cá, que ainda é curto, senadora. Devia até ser mais longa essa apuração. Por isso, seu plano de trabalho é importante e nós temos que fazer o relatório e as oitivas a começar deste processo e não invertendo o processo. A gente não pode botar aqui quem não é investigado, quem não está indiciado e quem não está em inquérito para começar a falar, inclusive ministro de Estado. O ministro de Estado tem que vir aqui convidado quando ele puder vir e não é indiciado, não é investigado e não é ele o alvo da nossa investigação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o senador. Então, né, o Nicolas Ferreira, eu assim, queria mandar um abraço para Jandira Fegali, porque além de socorrer o Flávio Bolsonaro quando ele teve uma diarreia, ainda precisa ouvir as diarreias de Nicolas Ferreira na Câmara. O Nicolas Ferreira, como tantos outros que estão participando de CPI, de CPMI no momento, são muito fracos, né? A verdade é essa, eles são muito fracos. A lacração que eles tentam também já está meio batida. As pessoas já sabem como é a abordagem deles. Essa é a abordagem típica. Você vai lá, tenta provocar a pessoa, esperando que ela caia na tua pilha, e depois você vai e monta em cima disso para fazer uma abordagem nas suas redes sociais. Só que isso dava certo quando a esquerda estava acuada, amedrontada, sem saber como lidar com essa corja.
Isso foi em 2019, isso foi em 2020. O pessoal foi aprendendo e percebendo que, além deles serem muito burros, eles eram despreparados e insanos. Então, bastava você responder com uma abordagem muito séria e dura, que eles calavam a boquinha deles. Então, acabou. Acabou. Neste ano mesmo, você não viu ninguém da esquerda levando invertida de reacionário. Não teve. Não teve nenhum momento. E também a esquerda deixou de praticar outro erro. Qual que é outro erro que a esquerda deixou de praticar? De cair na provocação de gente desaplaudida que está querendo aparecer. O que eu estou dizendo? Eu não estou falando comentar sobre pessoa que tem uma relevância, uma pessoa que tem mandato. O Arthur Duval, Mamãe Falei, e aquela tal de Amanda Vettorazzo, a chiquitita da MBL, eles ficam o dia inteiro na rede social caçando treta para ver se são respondidos ou retuitados por alguém na esperança de voltar a aparecer. Ninguém da esquerda tá dando corda pros caras. Ninguém. Então, as ideias deles, né, as estratégias que eles tinham para aparecer, elas estão mofadas, elas estão furadas e ninguém mais está caindo. E aí, o Nicolas Ferreira é mais um que, embora ainda tenha uma grande fama dentro das igrejas, a extrema-direita, mas não está conseguindo aparecer como ele imaginou. Ele pensou que ia ficar o ano inteiro sendo manchete de jornal, por causar, por ser o brabo, provocador. Deu nada, cara, até agora. Tirando o dia lá da peruquinha, deu nada.